paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 4, que diz assim: José também subiu da Galileia da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu de contemplarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou uma manjedoura e o deitou, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Havia chegado o tempo do cumprimento da palavra que Deus havia lançado sobre a vida de Maria. Aquilo que Deus havia revelado para José estava acontecendo. A Bíblia diz que chegou o tempo de Jesus nascer. Chegou o tempo do propósito se cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa. O tempo determinado por Deus para que a promessa que Ele te fez aconteça está chegando. O tempo determinado por Deus para você viver o maior milagre da tua vida está muito perto. Eu não sei onde você se encontra agora, mas Deus está dizendo exatamente no lugar onde você está. Ramantio e decanta que Ele vai cumprir a promessa que Ele te fez. A Bíblia vai nos dizer que houve uma situação que foi criada para que José fosse se alistar. E quando ele foi para aquele lugar, ali Jesus nasceu, chegou o tempo, era o lugar correto, quando estamos no lugar certo, quando estamos no tempo, aleluia, determinado por Deus, cumprindo as ordens do Senhor, o milagre acontece. Deus trouxe pessoas aqui para te dizer que o milagre está muito próximo de acontecer, a promessa que Deus te fez está muito próxima de se cumprir. O nosso Deus, Ele sabe o tamanho da promessa e também sabe o tamanho das dificuldades que você enfrentou e está enfrentando para manter essa promessa de pé. Porque Maria e José precisaram passar por grandes dificuldades para sim poder guardar o propósito. E tem pessoas aqui que estão entendendo o que Deus está falando, que estão entendendo que Deus está sim, aleluia, falando contigo. Foram muitas lutas para que o propósito de Deus se cumpra na tua história. Foram muitas adversidades, muitas coisas que você não entendeu, muitas mudanças repentinas na tua vida. Imagine, na vida deles estavam noivos, iam casar como um casal normal, não é verdade? E ali o anjo aparece para Maria e diz: Maria, você vai dar à luz um filho que vai ser o Salvador. E ali começa a dizer, né, que ela vai dar à luz e que esse filho vai ser gerado pelo Espírito Santo. Imagine, irmãos. Imagine como é que não ficou a cabeça dela, porque não tinha ninguém que tinha um exemplo desse. Não tinha ninguém que ela pudesse compartilhar, que fosse a entender. Você entendeu? Tem coisas que você quer até compartilhar com as pessoas, mas você não pode, porque ninguém entende. Quando você conta o que Deus falou contigo, quando você conta o tamanho da tua promessa, quando você conta aquilo que Deus começou assim a revelar para a tua vida, as pessoas não acreditam. Imagine Maria contando isso para alguém. Então Maria, ela sempre preferia guardar no coração. Então para ela com certeza foi muito difícil. E chegou um momento em que nem José entendeu que era o seu noivo. E José resolveu deixá-la secretamente. Mas o Senhor, Deus, cuida dos detalhes. Eu vejo Deus cuidando de pessoas que estão com você, mas que não estão entendendo o tamanho do processo, que não estão entendendo o propósito de Deus na tua vida. E Deus está dizendo: não se preocupe, porque eu cuido de José. Não se preocupe, porque eu sou o Senhor que estou a senhora amante e decante, entrando no coração, entrando nos pensamentos, entrando nas emoções. Se preciso eu entro no sonho e me revelo para José. Eu vejo Deus se revelando para pessoas que estão ao teu lado, para pessoas que estão contigo. Porque o nosso Deus, Ele se revela. Porque o nosso Deus, Ele fala. Rabai de cantarastuida, ramantui de cantarai de rasto. Porque Deus não vai deixar com que essa pessoa venha sair do propósito, deixar você sozinha, não. E deixar você sozinho, não. Deus conta com você e com a tua casa. E Deus está dizendo: o tamanho da promessa não vai desfazer a tua casa. O tamanho da promessa não vai trazer separação para a tua família. Não vai. Porque Deus está testificando e justificando você diante daqueles que não entendem. José passou a entender, e não somente a entender, a aceitar o propósito. Então aquele propósito que eles não estavam entendendo, agora chegou o tempo do cumprimento dele. Existem coisas que você não está entendendo, mas está chegando o tempo do cumprimento daquele propósito, daquela palavra que você não entendeu, mas você aceitou o que Deus falou contigo.
Deus é o Deus que cumpre a promessa, meu irmão. Deus é o Deus que cumpre a palavra, minha irmã, por mais impossível que seja. Por mais loucura que seja, porque era uma grande loucura para esse casal que estava acontecendo. Eles já não eram mais pessoas que carregavam algo normal, como um filho normal. Não, eles carregavam o Salvador do mundo, irmãos. E eles sabiam que a sua vida, a partir daquele dia que Maria recebeu o anjo, já havia mudado. E existem pessoas aqui que estão vivendo grandes transições de vida, de muitas coisas, de propósito. Muita coisa você não está entendendo, muita mudança na tua vida. E Deus está dizendo, não tenha medo da mudança, porque eu sou Deus que estou contigo diante de todo esse processo. Porque eu vejo Deus em todo o processo que você está passando, que você está enfrentando, caminhando contigo. Haramantiu e decanta. Eu vejo Deus andando com você e dizendo, não tenha medo. Não tenha medo porque eu te justifico, não tenha medo porque eu estou unindo pessoas para te ajudar. Não tenha medo porque o propósito vai ser concluído, ele vai acontecer, a palavra vai se cumprir. Porque eu vejo palavras acontecendo, se cumprindo, se concretizando na vida de pessoas que estão me ouvindo. Porque o nosso Deus é fiel para cumprir a promessa, a palavra, já começa a se alegrar. Chegou o tempo que Maria deu à luz a um menino, o propósito nasceu, está perto de um propósito grande de Deus. Eu não sei o que foi que Deus falou com você, mas um propósito muito grande, que você passou por muitas lutas para manter esse propósito de pé. Está chegando o tempo dele se cumprir, dele acontecer, dele ser concluído na tua história. Porque é um grande momento de conclusão de Deus. Porque quando chega o tempo determinado para o propósito nascer, não há quem peça. Não há quem possa assim revogar. Havia chegado o tempo de Jesus nascer. E Maria daria luz a ele naquele lugar onde ela estava. E o Senhor está dizendo, está chegando o tempo do propósito se cumprir. Porque nós geramos, irmãos, a gestação é incômoda. Quando nós geramos o propósito, o projeto, vai nos incomodar, vai nos doer, não é verdade? Vai nos machucar muitas vezes. Mas quando chega o tempo do nascimento, toda dor é esquecida, como a palavra diz. Quando a criança nasce, as dores são esquecidas, arabasto e decanta. E existem dores que o processo permitiu na tua vida para que você fosse lapidado, moldado, que o Senhor vai fazer você esquecer das dores. O Senhor vai fazer porque Ele vai cumprir algo tão grande na tua vida. A alegria vai ser tão grande, mas tão grande, que você não vai mais ficar se lamentando pelos cantos, nem chorando, nem dizendo, esse propósito, esse processo só me trouxe dores. Não, é um propósito. Você está passando por um processo, mas está findando um momento de dores. E está chegando o tempo de você carregar nos teus braços a promessa. Por mais difícil que foi para Maria e para José, estava chegando o tempo do menino nascer. Estava chegando o tempo daquilo que Deus falou começar a fazer sentido na vida deles. Porque tem coisa que não está fazendo sentido na tua vida. Mas daqui a pouco você vai poder pegar nesse milagre. Você vai poder olhar para esse milagre e muita coisa começará a fazer sentido. Se você crer, declare amém, que Deus te abençoe.